Olá, seja muito bem-vindo, acadêmico, aqui ao TCC Bem Feito. Se você é novo por aqui, então deixa eu me apresentar. Eu sou Socorro Melo e certamente você chegou nesse vídeo porque você estava pesquisando sobre como criar uma hipótese de pesquisa para o seu TCC ou para o seu projeto de pesquisa, não é mesmo? Então, se era isso que você estava procurando, você pode ficar nesse vídeo até o final que eu vou já te mostrar como é que você deve criar a sua hipótese de pesquisa, tá certo? Então, primeiramente, acadêmico, o primeiro ponto que você deve compreender quando está montando, elaborando, escrevendo o seu projeto de pesquisa e principalmente quando chega na etapa de montar a sua hipótese, que é um dos momentos que mais causa aflição para os acadêmicos, é justamente como é que eu vou criar essa hipótese. E a primeira ideia, o primeiro ponto que você deve observar quando você está criando a sua hipótese de pesquisa é pensar e principalmente é saber que a hipótese de pesquisa nada mais é do que uma resposta prévia, ou seja, uma resposta antecipada ao problema que você está pesquisando. É exatamente isso. Essa é uma das grandes dificuldades que os acadêmicos têm de dar uma resposta para o problema que eles estão pesquisando. Então, primeiro ponto, você tem que entender que a hipótese é uma resposta antecipada ao problema que você está pesquisando. Por isso, é muito importante que você, acadêmico, consiga estabelecer uma relação de causa e efeito. É exatamente isso que você deve pensar. Ou seja, você deve entender que a sua hipótese de pesquisa, ela é uma resposta antecipada a uma pergunta que você já se fez. Ou seja, é uma resposta ao teu problema de pesquisa. Por isso, acadêmico, você não pode ter receio de elaborar, de elencar uma série de questionamentos que muitas vezes a gente chama como questões norteadoras ou questões que vão guiar, que vão te orientar no teu processo de desenvolvimento da pesquisa. Por quê? Porque a tua hipótese vai partir justamente desses questionamentos, ou seja, dessas dúvidas. Por quê? Porque toda hipótese, ela é uma afirmação, ela é uma resposta. Essa resposta, ela pode ser tanto positiva, como ela pode ser negativa. E isso ela vai sendo positiva ou negativa no desenrolar da tua pesquisa, no desenvolvimento da tua pesquisa. Por isso, você deve estabelecer aquela bendita relação de causa e efeito, ou seja, qual foi o problema que eu identifiquei, qual foi a pergunta que eu fiz sobre este problema e o que é que eu enxergo como resposta também para esse problema. Por isso, você deve estabelecer essa relação. O problema, a minha resposta para este problema vai ser igual à minha hipótese. Essa é a relação de causa e efeito. Um exemplo, e aqui é um exemplo bem generalista, mas que aí você pode adaptar para a sua realidade. E aí, partindo dessa ideia que você deve elaborar uma série de questionamentos para obter respostas diferentes, então, com base nisso, você faz a sua afirmação. Com base nessas tuas dúvidas, você também apresenta as tuas respostas. E aí, por exemplo, uma problemática de pesquisa de interesse particular meu, e aí você pode adaptar para qualquer realidade sua que está assistindo esse vídeo nesse momento. Você vai tomar como os teus problemas de pesquisa, as respostas desses teus problemas se transformam na tua hipótese. Exemplo: as condições de acessibilidade no transporte coletivo urbano não são favoráveis à apropriação do espaço urbano pelas pessoas com mobilidade urbana reduzida.
Ou seja, eu acabei de fazer uma hipótese, eu acabei de fazer uma afirmação acerca do serviço de transporte coletivo acessível, ou seja, eu estou dizendo que esse transporte, que as condições de acessibilidade que o transporte coletivo urbano oferece, ela não é adequada, ela não proporciona, ela não propicia as pessoas com mobilidade reduzida, ou seja, cadeirante, obeso, gestante, pessoa idosa, não possibilita adequadamente uma apropriação do espaço por esses sujeitos, por esses atores. Ou seja, eu estou afirmando algo sobre um problema de pesquisa, um problema de estudos. Aí você deve estar se perguntando, tá, Socorro, como é que essa hipótese ela vai ser realmente validada? A hipótese, gente, ela só é validada quando você conclui, pelo menos quando você finaliza a etapa de coleta dos dados. E aí essa hipótese, ela pode ser também, assim como os objetivos e problemas, ela também pode ser de caráter teórico, como de caráter empírico e prático, tá? Então perceba isso, que a hipótese ela é uma resposta prévia ao seu problema de pesquisa. Então, e essa resposta ela se constitui em uma afirmação. Então, não tem dificuldade, tantas dificuldades em se montar uma hipótese consistente se você elaborou um problema de pesquisa consistente. Ok? Se você tem alguma dúvida, comenta aqui logo abaixo desse vídeo ou então me chama lá no Instagram que eu também te respondo. Agora, se você quiser fazer um passo a passo, no primeiro comentário tem um link aqui abaixo para que você possa ter um acesso direto a mim e ao meu treinamento de projeto de pesquisa, tá? Como criar um projeto de pesquisa. Então, se esse assunto, se esse vídeo contribuiu com o teu processo de criação do teu projeto de pesquisa, eu já te peço que deixe aqui o seu comentário ou então que você possa compartilhar esse vídeo com outras pessoas que precisam, tá certo? Até mais. Bons estudos!